Bom dia, pessoal. Pessoal da primeira série do Integral Colégio e Curso. Vamos aí para mais uma aula de história, tá? Espero que vocês estejam todos bem, tá? E aí, o tema da nossa aula de hoje é pré-história brasileira, tá bom? Mas primeiro vamos aí dar uma passada na atividade, né, da aula anterior, que é simples, né? A primeira questão, vocês iriam explicar as teorias, né? E aí a gente vai já dando uma revisada, né, na aula anterior, tá certo? Tem a teoria do Estreito de Bering, né? Os povos ali que cruzaram o Estreito de Bering entre a Sibéria e o Alasca, né? Entre a Ásia e o continente americano, entre a Rússia e os Estados Unidos, tá certo? Povos asiáticos, né? Que se assemelhavam muito aos índios brasileiros. Tá certo? Temos a outra teoria, né, que seria que esses povos, povos com características negroides, cruzaram, né, a Oceania, né, o Oceano Pacífico ali, com embarcações simples, né, até chegarem aí ao continente americano, tá bom? E aí temos também, e vai ser, né, vai ter um fato que vai comprovar isso, seria aí o achamento, né, o encontro, né, quando eles encontraram aí o fóssil de Luzia, certo? Que tem características negroides. Tem também uma outra teoria agora, que é da Nied Guidon, não de agora, né, mas a mais atual, que encontrou, né, vestígios, né, lá no Piauí, lá na Serra da Capivara, de fogueiras antigas, né, pedras lascadas, né, que tem uma datação de 48 mil, de até 80, 90 mil anos atrás, certo? Mostrando aí que esses seres humanos podem ter chegado à América, né, ao continente americano, há cerca de 50 mil anos atrás. De início ela não foi tão aceita pelos pesquisadores, mas agora em 2006, né, há um pouco tempo atrás, né, um arqueólogo, se não me engano, francês, ele acaba pegando, né, esses vestígios, faz esses estudos e comprovam que realmente esses vestígios foram manipulados pela ação humana e não pela ação da natureza, como acreditavam muitos pesquisadores. Certo? Até o Walter Neves, né, ele não acreditava tanto nessa teoria, tá? Ele ainda não acredita tanto, mas ele está começando, né, em visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara, ele vê esses vestígios, né, estuda e está começando a acreditar nessa teoria de que o povoamento da América tenha ocorrido, tá, principalmente do Brasil, há 50 mil anos atrás. Certo? A segunda questão, vocês iam fazer uma pesquisa, né, sobre os sítios arqueológicos em seus estados, né, pode ser Paraíba, Rio Grande do Norte, tá bom? No RN aí temos aí lá a cidade de Apodi, o sítio arqueológico de Lajeado de Soledade, tá? Vai ser o mais famoso aí do RN. Lembrando que o RN também tem 178 sítios arqueológicos, tá certo? Na Paraíba temos a Pedra do Ingá, né, com as várias pinturas, né, com todos os seus vestígios deixados pelos nossos antepassados, tá bom? A terceira, você vai discutir qual teoria está certa, tá? Lembrando que a arqueologia ela está, né, a arqueologia brasileira está dando seus primeiros passos, embora lá no século XIX, né, o Peter Lund, né, que é um dinamarquês, é considerado o pai da arqueologia brasileira, ele fez vários estudos, ele encontrou vários vestígios, inclusive em Lagoa Santa, tá certo? Mas mesmo assim, a arqueologia ela tá, né, ela vai aí a passo de formiguinha, ela vai descobrindo as coisas aos poucos, até porque é um trabalho de certa forma que quer um certo cuidado, tá bom? Então por isso que ela vai, né, descobrindo aos poucos, tá certo? Mas mesmo assim você pode discutir, né, qual teoria não quer dizer que você vai dizer que ela está certa, mas você pode dizer que elas têm várias explicações, né? Tem explicações diferentes e que podem realmente ter acontecido. A quarta questão a gente responde aí no fim do vídeo, porque vai ser sobre os povos da pré-história, que é o que a gente vai falar também nessa aula, tá bom? Então essa seria a nossa atividade da aula anterior, certo? Para essa aula, né, além das atividades, a gente vai passar pela megafauna brasileira, tá? E também sobre os povos da nossa pré-história.
tá ok? O que seria megafauna, né? Fauna, animais mega grandes, então, ou seja, animais grandes, animais de grande porte, tá bom? Então, as florestas brasileiras eram basicamente as que são hoje, né? Temos algumas mudanças, claro, mas não são tão sentidas. Já os animais, em sua maioria, tinham portes enormes, tá? Eram mamíferos, carnívoros e herbívoros, né? Eles habitaram aí cerca de 8 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, tem fontes, né, que mostram isso, de animais de 4 mil anos atrás, que conviveram até com os povos da nossa pré-história, né? Olha que interessante. A temperatura, né, pelos estudos, tinha cerca de 10 graus acima da nossa temperatura atual, então era bem quente, tá? Se concentrava ali no centro-sul, mas estudos mostram também que eles habitavam no Nordeste, né, todo o território brasileiro, certo? E aí vamos passar por alguns desses animais, tá? Temos aí esse animal aí, o Xenorinotério, né, um nome difícil de falar, tá? Sendo que ele vai se assemelhar, por exemplo, aí a um camelo, né, uma ilhama, pode ser também, ou até um cavalo. Porém, segundo os estudos, ele não tem parentesco próximo com nenhuma das espécies que conhecemos hoje. Viveram aí por cerca de 4 mil anos atrás, tá? Regiões de Minas Gerais e da Bahia. Tem cerca de 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e cerca aí de 800 quilos. Ele podia chegar a 800 quilos, tá bom? Temos aí o Toxodonte, né? Viveu aí em diversas regiões da América Latina, se parece muito com os rinocerontes, tá? Era herbívoro, chegava aí a ter quase 1,5 toneladas, né, de peso, e 3,5 metros de comprimento, né, inclusive até com a parte da cauda, tá certo? Os tigres dentes de sabre, né, que eram os grandes predadores, não só dos animais, como também colocavam muito medo nos povos da nossa pré-história. Tá? Eles viveram aí cerca de 4 mil anos atrás, tinham em média 12,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Podia pesar, né, quase meia tonelada, né, chegando aí a 350 quilos. Certo? As presas deles, pessoal, chegavam a 30 centímetros. Então, eles eram enormes, né, e eram os grandes predadores, né, da megafauna. O mastodonte, né, que vai se assemelhar a um mamute, né, ou também a um elefante africano. Eles viram aí cerca de 10 mil anos atrás, na região central do Brasil, desde a Bahia até o Paraná. Tinham 5 metros de comprimento, eles eram enormes, e 12,5 metros de altura, chegavam a 3,5 toneladas. Tá bom? Então eles eram enormes, né? Se assemelhavam muito aí ao mamute e ao elefante africano, certo? A preguiça gigante, né? É uma das mais faladas, tá? Viveu há cerca de mais de 9 mil anos atrás, tá? Presentes em todo o território brasileiro. A maior quantidade de fósseis foi encontrada no estado da Bahia, mas, como já falei, em todo o território brasileiro você encontra vestígios da preguiça gigante, tá bom? E aí tinha média de 6 metros, comprimento de 4 metros de altura, aliás, 6 metros de comprimento e 4 metros de altura, e um peso aproximado de 4 mil quilos, tá? 4 toneladas. Então era muito grande e muito pesado, tá bom? Tem um parentesco aí com os tamanduás, com as preguiças, tá bom? Temos aí o nosso tatu, né, que é o Cryptodonte, tá? Claro, o tatu ele vai ter o parentesco com o tatu, né, bem menor, mas tem esse parentesco, tá certo? Tinha 800 quilos, tinha 2 metros de comprimento, incluindo a cauda, e 1,5 metros de altura, certo? Os vestígios que foram mais encontrados foram em Sergipe, tá? De Sergipe até a Patagônia Argentina. Então, ele viveu aí em toda essa região, certo? Então, essa foi a aula sobre, né, uma parte da aula sobre a megafauna brasileira, né, com vários animais gigantes. Tem outros animais também, vocês podem pesquisar, inclusive nesse site aí que está aí a referência, tá certo? Lembrando aí também, pessoal, que esses animais viveram aí com os povos da pré-história,
certo? Lembrando que a nossa pré-história ela vai aí aos poucos, né, traçando, né, essa história, né, a nossa pré-história, tá? Inclusive que os europeus, né, muitos acreditam até hoje, na realidade, que a nossa história ela começa aí com a chegada dos europeus à América. Porém, temos que discutir que povos, né, povos que tiveram até uma certa organização, civilizações também, têm a sua história, têm a sua organização e têm a sua contribuição para, né, para a nossa história, para a história atual. Tá bom? Então, temos que desmistificar essa ideia que a nossa história começa em 1500. Não, começa bem antes. Né? Os portugueses eles não descobrem, né? Eles chegam, né, à América, tá? Mas muitos povos aí estiveram bem antes, né? Estavam bem antes dos portugueses, dos espanhóis e de outros povos europeus, certo? E aí qual o motivo dessa extinção, né? Esses animais, né, de grande porte, eles acabaram sendo extinguindo. Então, temos dois motivos que os pesquisadores comentam. A caça pelos humanos, em menor quantidade. Tá? Inclusive, o Walter Neves, né, um dos grandes arqueólogos brasileiros, vai dizer aí que os humanos da época não caçavam. Claro, se tinha, né, uma caça em menor quantidade, poderia ter acontecido, mas esses humanos tinham medo, né? Eram animais maiores, grandes, então eles tinham medo desses animais, por isso não caçavam tanto. Claro, por exemplo, se eles encontrassem um animal já morto, com a carne ainda em estado né, de ser comida, eles acabavam comendo sua carne. Tá? Mas para os pesquisadores, o principal fator, né, dessa extinção da megafauna vai ser as mudanças climáticas, certo? Então, aproximadamente 2 mil anos atrás, esses animais foram vítimas da diminuição brusca da temperatura, ou seja, um período glacial. A instabilidade climática provocou variações ambientais no Cerrado brasileiro, com a desertificação das planícies, diminuindo as pastagens do bioma e o aumento das áreas de floresta ao longo dos rios. Ou seja, esses animais habitavam temperaturas mais quentes, como eu falei no início da aula, 10 graus acima da temperatura atual. Essa temperatura provocava muitas chuvas, um clima um pouco mais úmido e também aí, né, tinha água em abundância e tinha também floresta, né, em abundância. Isso provocou, né, né, fazia com que eles convivessem, né, sobrevivessem nessa região. Com a diminuição dessa temperatura, essas florestas vão diminuir, vai ser desertificada, e aí essas pastagens, né, vai dar uma mudada, o que vai acarretar aí a extinção desses animais, tá certo? Isso é a primeira parte da aula, tá? E aí a gente vai para a segunda parte, que seria os povos da pré-história brasileira, tá? E o que podemos aí até falar, né, que esses animais aí viveram aí com esses povos, tá? Os primeiros povos da nossa pré-história, né, são da cultura Umbu, tá? Civilização Umbu, falam também. Exigiam aí mais ou menos na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, né, do Brasil e na Argentina. Eram nômades, tá? Eles eram civilizações rudimentares, tá? Produziam facas, pontas de flechas, né, com pedra lascada, né? Arco e flecha, eles vão deixar essa herança aí para os paleolíndios, né, ou os indígenas nativos, os tupis brasileiros. Vão usar a boleadeira aí como forma de caçar animais velozes e aves. Eles amarravam aí pedras em uma corda e lançavam para acertar a sua presa. Tá certo? Então, a cultura Ubu era um pouco mais rudimentar. Tá? Então, eles tinham objetos, né, a produção de objetos simples, não praticavam agricultura, ainda eram nômades, né, frequentavam ali as margens dos rios, mas sempre estavam em movimento. Tá? Uma outra cultura dessa época são os povos sambaquis, né? Ainda são caçadores e coletores, mas ao mesmo tempo eles agora são seminômades. Eles passam a ficar mais tempo em um lugar, porém, claro que eles se locomoviam com um pouco de frequência, mas não tanto como da cultura Umbu.
Tá? Eles viveram aí entre 8.000 e 12.000 anos atrás, tá? Com concentração maior no sul e no sudeste. Claro, eles beiravam também todo o litoral, tá? Do nordeste ao sul do país, porém com maior concentração aí no sul e sudeste. Tá? Sobreviviam da pesca, principalmente aí de animais, né, dos mares, né? Claro que eles ficavam em regiões onde tinham rios, né? Eles precisavam da água doce, claro, mas como eles habitavam na região litorânea, eles sobreviviam aí das conchas, né? Até o nome sambaquis vem do que? Amontoado de conchas. Então eles produziam aí, as pessoas até acham, né, quando estão num lugar desse, acham que é uma rocha, mas não é uma rocha. São conchas, né? Ostras, né? Que aí se falsificaram, né? Ficaram falsificadas e hoje são montanhas, como a gente pode ver aí na imagem, tá? Mas aí eles estavam em todo o litoral brasileiro. Sobreviviam da pesca, claro, lógico. Algo interessante que vai diferenciar também, né, da cultura Umbu é que eles enterravam seus mortos nos amontoados, tá? Cobrindo-os de vermelho e com objetos, o que indica rituais funerários. Então eles já tinham um pouco mais de evolução, tá, da cultura Umbu, tá certo? E bem, né, esses povos tupis aí eles vão acabar conquistando, né, a cultura sambaqui, porque os povos tupis dominavam aí o arco e flecha. Então, claro, a gente pode perceber também que os povos da pré-história eles não viviam em harmonia, eles estavam sempre em conflito, tanto na Europa como na África, na Oceania e na América não era diferente. Então, os povos tupis acabavam conquistando, né, os povos sambaquis, a cultura sambaqui. Tá? E qual a diferença, né, dos povos tupis? Eles estavam em um processo de sedentarização, certo? Os sambaquis já estavam, né? E os povos tupis eles evoluem mais ainda nesse processo. E aí eles vão ter o que? A prática da agricultura já era presente, a plantação de mandioca, tá? A organização social era mais complexa, né? Você já tinha uma divisão de tarefas, né? Já estava nesse processo de divisão de tarefas, tá? Temos aí a construção de vasos de cerâmica para a conservação de alimentos e para sepultamentos. Uma desses grupos, né, dessas civilizações que fabricavam essa cerâmica, inclusive eles eram chamados também da cultura ceramista, né? Por quê? Cultura ceramista porque eles acabavam são civilizações grupos, né, na realidade, que produziam vasos de cerâmica, né, para a conservação de alimentos, como também para sepultamentos. Essa primeira imagem aí é um vaso, né? Não sei se é o vaso a palavra certa, mas é um recipiente aí para um sepultamento, tá? E a outra seria para armazenamento, né, de alimentos, tá certo? Então vamos ter a cultura Santarém, que é uma das culturas mais complexas, né? Eles tinham, isso aí é da cultura Santarém não, pessoal, desculpa, Marajoara. Tá? Então essa cultura Marajoara vai ter um acabamento melhor, tá? Das suas produções de cerâmica, aí vai ter uma maior complexidade, vai ter desenhos, tá certo? Então vai ser uma cultura bem mais complexa que as outras, mas vamos ter aí a Tapajós, tá? Vamos ter aí a cultura Santarém também, são vários, né? A cultura Tupi-Guarani, tá? Então vamos ter aí todo um processo, né, de sedentarização da prática da agricultura, uma organização social mais complexa, né, como por exemplo a civilização Marajoara, várias construções de cerâmica, vamos ter construção agora quando a gente for nesse encontro, né, entre europeus e português e indígenas, né, a gente vai ver, claro, que esses indígenas agora estão numa organização bem mais avançada, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa aí vocês me chamem aí no chat, vocês vão deixando aí as suas dúvidas, as suas recomendações também, claro, a gente está sempre aprendendo com os nossos alunos, tá
certo? Então, qualquer coisa só falar, também vou deixar uma atividade, claro. Então, fiquem com Deus.